Comunicação Econômica é o capítulo 2 da conversa gostosa com Franco Júnior. Um instante só. Bom, Franco, obrigado por estar comigo. Nós, na semana passada, falamos um pouco aí da sua trajetória, dos seus trabalhos. Eu tenho observado a questão envolvendo palestras mesmo de colegas, né? E aqui, sem ferir a ética, a gente percebe, às vezes, que tem um bom técnico, né? Na universidade já trouxemos o doutor, PhD, etc. Aí o sujeito projeta lá uma planilha e fica olhando para a planilha, né? Esquece o público, fala, então, como você está vendo aqui no gráfico, a inflação subiu, foi um choque ortodoxo que aconteceu, que quando juntou o ortodoxo com o heterodoxo, permitiu que a URV nascesse, e aí o sujeito sai de lá e fala, meu Deus do céu, o sujeito é bom, mas eu não entendi nada. Como é que você vê essa questão, principalmente da comunicação econômica, né? Eu posso falar por testemunho, porque eu comecei a trazer para a região, né, uma análise mais regional da economia. Uma oportunidade que eu tive de entrar na rádio, comecei falando de futebol, e aí me viram, eu era professor de economia, aí aos poucos eu fui ocupando. E eu sempre tive essa preocupação. Puxa vida, o que eu estou falando de economia, será que o sujeito está entendendo? O advogado também tem um pouco esse problema, né, de exagerar no juridiquês, né? Uhum. O médico de trazer termos muito técnicos. Como é que você vê, numa análise crítica, essa questão da comunicação, em especial a comunicação econômica? É a síndrome do conhecimento. Quando nós conhecemos muito o assunto, nós temos o costume de querer demonstrar que conhecemos tanto aquele assunto, porque na cabeça existe esse senso comum equivocado, que é o seguinte: eu vou demonstrar que eu conheço o assunto, eu vou demonstrar que eu sei termos técnicos, eu vou demonstrar que eu sei exemplos desse nicho, porque quanto mais técnico eu falar, mais as pessoas vão acreditar que eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Isso é muito percebido não só na economia, como em essas outras profissões que você citou, e eu poderia colocar inúmeras outras aqui: engenheiros, nichos muito específicos, startups, enfim. Vários segmentos onde a pessoa exagera dessa comunicação. Tudo aquilo que nós estamos falando hoje, tudo aquilo que nós falamos a semana passada aqui com vocês estão entendendo através do que nós chamamos em oratória da tríade da comunicação. São gestos. Repare que eu e Café, uma hora ou outra, fazemos um gesto para que você entenda. Tom de voz, eu e Café variamos o tom de voz para prender a sua atenção. E a variação vem em velocidade, intensidade e volume. E o ponto 3 da tríade da comunicação são palavras. As palavras, elas precisam fazer sentido para as pessoas que estão ouvindo. E, principalmente, eu tenho que ter cuidado com o meu vocabulário para criar conexão com o ouvinte. Quando aquilo que eu estou falando não faz sentido, porque é muito ortodoxo daquilo que eu estou falando, não faz sentido, eu perco a conexão com o meu ouvinte, ele pode dormir, até, de repente, para uma questão de educação, ele fica olhando para você, mas a cabeça dele já não está mais ali naquele local. Não está prestando atenção. Não está prestando atenção. Então, o que você tem que fazer? Essa preocupação que o Café se referiu. Eu me coloco no lugar do outro. E para isso precisa muito de empatia, precisa muito de você tirar a roupa daquele profissional que você é e dizer o seguinte: como eu posso resolver o problema desse ouvinte ou desses ouvintes com o meu conhecimento? Aí, quando eu penso o assunto dessa maneira, fica mais fácil de eu traduzir. Quer dizer, mais fácil de eu colocar. Aquele que está acompanhando, a hora que ele começa a acompanhar seu raciocínio e mentalizar, poxa, isso tem uma lógica, você prende atenção. Eu faço muitas palestras de cenários econômicos. Okay. Né? Cenário econômico não é fácil, porque é uma capacidade de abstração. Que técnica que eu utilizo? Eu pego uma matriz macroeconômica, que é mais fácil do ouvinte entender, que é pelo lado da demanda. Você pode analisar, por exemplo, o PIB pelo lado da oferta, da demanda ou do lado da renda. O da demanda é mais fácil, porque são
algumas variáveis. Você olha o consumo das famílias, os investimentos produtivos, o que o governo gasta e a situação de saldo da balança comercial. Ok. Se você somar tudo isso, dá exatamente a mesma coisa que você somar o PIB do setor primário, secundário e terciário. Ok. Então, quando eu coloco essa equação e falo, ó, o que impacta o consumo das famílias, ela representa 70% do PIB. Eu trago um pouco a pessoa para raciocinar. Peraí, o consumo das famílias, a pessoa precisa de renda, precisa de crédito. Sim. Aí você explora essas duas. Aí o cara começa a pensar, peraí, se ele precisar de renda e tiver com desemprego, a renda dele está achatada. Se tiver inflação, ele está perdendo o poder aquisitivo. E se o crédito estiver caro porque o juro está alto, aí ele conclui comigo, peraí, o crescimento econômico pode não vir por essa variável. Exatamente. E como ela representa 70%, se ela crescer 1%, eu só vou ter 0,7% de PIB. E aí vou trabalhando os outros temas. Né? É esse o caminho, né? Quer dizer, em vez de falar assim, ó, o PIB vai crescer 2% e esperar que a pessoa adivinhe por onde é, você dissecando isso. Exatamente. Você é um exímio comunicador, então você usa uma das técnicas possíveis. Uma segunda técnica possível, você exemplificar aquilo que você está falando com fatos do dia a dia daqueles ouvintes que ali estão te acompanhando, ali estão te ouvindo. Para ele ter mais próxima da realidade dele. Se o PIB sobe, se o PIB não sobe, para ele é muito distante da realidade dele. Quando você consegue exemplificar com algo do dia a dia dele, fala, opa, aqui há um problema que eu conheço. Então, isso me interessa, a questão do PIB me interessa. O PIB é o resultado do seu faturamento, então Pronto. é na tua empresa. Né? Exatamente. O consumo é resultado da tua renda, você com a sua família. Isso. Aí. Uma outra técnica de oratória para você evitar o economês também é você criar comparações. Você criar comparações com aquilo que você estava. Por exemplo, eu estava, semana retrasada, ministrando um treinamento em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte tinha um presidente de uma associação, ele foi fazer a apresentação dele e disse, olha, minha associação, uma associação aqui de Minas Gerais que tem 196 associados, e começou a falar da associação dele. Aí eu expliquei essa técnica da comparação, da referência. Ele falou, Franco, posso me apresentar novamente? Eu falei, claro. Aí ele se apresentou e falou, olha, eu sou presidente de uma associação que tem 196 associados, de 201 possíveis associados no estado de Minas Gerais. Automaticamente todo mundo falou, uau, é uma tem grande quase 100%, associação. tem quase 100%. Exatamente. O 198 não dizia nada porque ele não comparou com nada. Não comparou, não fez uma referência. Então, quando você cria referência, dá exemplos que façam sentido para os ouvintes, isso é técnico e treinável, você tira a sua comunicação do termo técnico, no caso da economia do economiquez, e traz... Agora, numa visão crítica tua, você acredita que os jornalistas de expressão nacional têm esse tipo de preocupação? Ou, por fato de muitos deles estarem hoje em TV a cabo, eles imaginam que o público, o recorte do público que ele está falando é um pouco maior, e se ele simplificar demais, ele acaba perdendo essa relevância que ele imagina que tem por ter um vocabulário um pouco mais próximo do mercado, principalmente do mercado financeiro, porque eu vejo vários nessa linha. Sim, né? Quer dizer, mas já melhorou bastante. Já melhorou. Há uma preocupação de popularizar um pouco mais, mas ainda tem alguns que partem do princípio que quem está ouvindo entendeu tudo o que ele falou. Né? Exatamente. E esse é um outro equívoco que, inclusive, na neurocomunicação, isso é muito estudado. A pessoa achar que se ela traz o vocabulário dela, os exemplos dela para a realidade daquelas pessoas, com palavras comuns àquelas pessoas, ele vai desmerecer ou ele vai mexer na credibilidade dele. Pelo contrário, ele não é avaliado tecnicamente ou do ponto de vista de comunicação só pelo vocabulário. Ele é avaliado, por exemplo, pelos resultados dele. Então, se ele é alguém que tem muito resultado e traz o vocabulário para a realidade daquele ouvinte, ele jamais prejudica a credibilidade. Muito bem. Vamos continuar aqui com o Franco Júnior e na próxima entrevista da semana que vem nós vamos falar um pouquinho. Ele disse que tinha ali uma trava e acabou superando. Mas será que tem aquelas pessoas que já nascem com o dom? Dá para trabalhar um pouco essa questão da comunicação? Nós vamos explorar a experiência aí do Franco Júnior para trazer à tona esse tema. Eu espero você no próximo. Até lá.